A gente pode explorar o conceito de derivada e visualizar o comportamento dela usando o Excel. Então, só recapitulando aí o que é uma derivada. Quando você tem uma função y em x, ou seja, o y é um y de x, a gente pode calcular a inclinação entre dois pontos, como sendo m é o ΔY sobre o ΔX. Ou seja, você pega o y do ponto final, menos o y do ponto inicial, e divide pelo x do ponto final, menos o x do ponto inicial. A derivada da função em qualquer ponto vai ser o quê? Vai ser o limite quando a gente faz com que esses dois pontos estejam cada vez mais próximos. Ou seja, quando a gente faz o ΔX tender para zero, e aí a gente calcula essa inclinação. Então, vamos pegar aqui uma planilha do Excel e visualizar isso. Vamos supor que a gente quer estudar a função y igual a, sei lá, 4x ao cubo. Você já sabe calcular a derivada, né? A derivada desse cara vai ser, então, 12x ao quadrado. Tá? Mas primeiro a gente quer explorar um pouco essa ideia. Para isso, a gente precisa selecionar dois pontos. Vamos supor que a gente quer calcular essa função no ponto x igual a 5, ou pelo menos próximo dela. O que a gente precisa, então, é definir um ponto x inicial, que no caso a gente já escolheu como sendo 5. A gente pega um ponto na vizinhança, eu vou pegar um ponto logo a seguida, que vai ser o nosso xf, e a gente vai ter então, ΔX, né? ΔX, que é a diferença entre o x final e o x inicial. Vamos supor que a gente escolheu então um ponto x igual a 5, e aí a gente vai pegar um ponto vizinho. Eu poderia pegar um ponto que esteja uma unidade à frente, ou seja, x igual a 6. O ΔX, então, vai ser o 6 menos o 5, que dá 1. Agora, eu preciso também, para calcular a inclinação, dos valores respectivos do y. Então, eu vou ter o y inicial e o y final. O y inicial é o quê? É eu pegar o valor do x inicial e fazer a operação com ele, da função, que é multiplicar por 4 e levar ele ao cubo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 4 vezes o valor de x elevado ao cubo. Isso vai dar, então, 500. Né? Porque 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125, vezes 4 dá 500. Vou fazer a mesma operação agora com o xf para obter o yf. Então, se eu fizer 4 vezes o valor de xf elevado ao cubo, eu tenho aí 864. Consequentemente, eu tenho uma variação do y, um ΔY, que vai ser 864 menos 500. O valor da inclinação, o m, você já sabe, né? Vai ser o quê? Vai ser o ΔY sobre o ΔX. Então, vou pegar aqui, ó, o ΔY e dividir pelo ΔX. No caso, a nossa inclinação deu 364. Agora, esse passo que a gente usou aqui, esse ΔX, ele é grande. A gente precisa fazer com que ele tenda cada vez mais para o próprio número, né? Cada vez mais, que ele seja cada vez menor. Então, eu poderia escolher aqui, em vez de 1, eu poderia escolher meio ou 0,2, etc. O que eu vou fazer é pegar esse valor aqui e dividir ele por 10. Tá? Vou pegar, então, um valor 10 vezes menor, diminuir o passo em 10. Vamos ver o que acontece com o resultado. Para isso, eu repito o meu xi. Agora, o meu xf vai ser o meu xi mais o delta. Para eu automatizar a fórmula aqui, vai ficar mais fácil fazer desse jeito. Tá? Então, ficou 5 e 5,1. Os valores de y e yf, delta, y e m continuam seguindo o mesmo padrão, a mesma fórmula. Então, posso selecionar eles, clicar aqui e arrastar para já obter os meus resultados. Então, para x igual a 5, meu y continua 500. Para xf igual a 5,1, o meu yf foi para 530. O meu ΔY, então, mudou para 530 menos 500, que deu 30,604. E o m ficou o quê? O ΔY dividido pelo ΔX, que deu agora 306,04. Eu poderia continuar com essa ideia, ou seja, eu divido agora o meu ΔX por 10 de novo, para tornar ele ainda menor. Repito aqui os valores, né? Continua a sequência, então meu
meu xi vai continuar sendo 5. O meu xf vai ser eu pegar o xi e somar, então eu vou replicar a fórmula aqui. E a mesma coisa para os demais. A gente poderia continuar fazendo isso de várias e várias vezes. Eu poderia, sei lá, estender aqui até 10 a menos 6. Tá bom. Então eu vou pegar aqui os resultados. Okay? Observe que ele até já sumiu. Eu poderia aumentar o número de casas após a vírgula até ele aparecer. E aqui também eu posso continuar com os meus resultados. Tá vendo? Simplesmente replicando aí as fórmulas. Mas você já deve ter observado um padrão aqui ó, na coluna de n. O que está acontecendo com os valores? Eles diminuíram de 364 para 306, para 300, 300,06, 300... Enfim, esses valores aqui estão tendendo cada vez mais claramente para 300. Aqui, se eu aumentar o número de casas decimais, aparece um 1 aí depois de um tempo. Qual era o nosso valor esperado? Para encontrar o valor esperado, eu vou pegar a fórmula da derivada, que é 12x², e vou abrir uma nova coluna aqui, então, e aplicar ela. Ou seja, vou pegar o valor de x elevado ao quadrado e multiplicar por 12. Então, 12 vezes o valor de x, que eu quero estudar, que é o x igual a 5, elevado ao quadrado. Observe que o meu resultado aqui é 300, e ele é 300 exato, porque se eu continuar expandindo aqui, ó, ele não aparece nenhum outro número. Então é 300 exato. E se eu simplesmente repetir esse número aqui, eu obtenho 300. Então, o valor da inclinação, de fato, está tendendo para 300, que era o valor esperado. A gente pode calcular aqui o desvio percentual, ou seja, o quanto que o resultado da inclinação, usando esse método de aproximação, o quanto que esse resultado se aproxima do resultado esperado, que é o dy dx exato. Para fazer esse cálculo, o que a gente faz? A gente vai pegar o valor obtido, menos o valor esperado, dividido pelo valor esperado, e aí eu vou clicar aqui para transformar então em porcentagem. Ou seja, nesse primeiro caso aqui, em que a gente usou x igual a 5, xf igual a 6, com um ΔX de 1, o nosso m desviou do valor esperado em 21%. Só que se eu continuar com essa análise aqui, observa que rapidamente o desvio cai para zero. Eu vou expandir aqui algumas casas para a gente ver o comportamento. Tá? Então, se a gente usa um ΔX de 1 centésimo, de 0,01, o nosso resultado numérico desvia do valor esperado, do valor teórico, em menos de 1%, em 0,2%. Se a gente utiliza um ΔX de 0,0001, que é este daqui, o nosso resultado numérico é basicamente idêntico ao resultado esperado. É um desvio de 0,002%. Então, com isso a gente consegue perceber que, de fato, o dy dx é o quê? É o limite quando o ΔX tende a zero do ΔY sobre ΔX. A gente calculou aqui ó, o ΔY sobre o ΔX, e a gente viu no limite, quando esse ΔX tende a zero, que o dy vai obter o mesmo valor que esse m. Se você quisesse continuar brincando aqui, você poderia continuar expandindo, mas já deu para perceber um padrão. Cada ordem de grandeza que eu diminuo aqui, cada vez que eu divido o ΔX por 10, o meu desvio vai caindo, vai sendo dividido por 10 também. Então, neste caso, a gente tem uma correspondência direta entre o tamanho do ΔX e o desvio. Você pode explorar outras funções mais complexas, talvez como seno, logaritmo, e ir brincando aí com a planilha e ver o que acontece.